Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurocafé Podcast, temporada 2. E nessa temporada a gente está conversando com alunos do PNP, psicólogos, médicos e outras áreas de atuação para a gente falar de saúde mental de uma maneira integral, que é aquilo que eu acredito, que é o que a neurociência de verdade estuda e é como a gente pode cada vez mais ter esse mundo melhor e mais sadio. Hoje eu tô aqui com a Gi já íntima. Ela vai se apresentar para vocês. Ela é aluna do PNP já há quanto tempo, Gi? Já tem 2 anos. 2 anos já? Sim. Uhum. É aluna da minha mentoria também. E ela tem um trabalho bem sólido com um assunto que a gente precisa falar. A gente vai falar de estresse hoje, estresse crônico, exaustão. A gente já falou aqui, Gi, na temporada 1 de exaustão materna, com a Karina. Mas acho que hoje a gente vai ampliar mais esse tema, porque a gente precisa falar desses sintomas que as pessoas acham que é normal e que não são, né? Eu acho que estresse é algo que a gente tem pouco na universidade. Com né? certeza. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o Instituto da Marilda Lippe, que é o que estuda o estresse. Tem o ISMA também, você acabou de vir de um congresso do ISMA. Mas, assim, parece que assim, a gente tem que ir lá catar a informação, pesquisar, fazer uma pós, fazer um mestrado, porque senão a gente não, nos consultórios as pessoas não estão preparadas para falar de estresse. Nem no consultório psicológico, que é o que a gente deveria, no mínimo, né? Pois é. Que está no consultório médico. Já começa que vários sintomas que chegam no nosso consultório, que chegam nos consultórios médicos, eles têm como fundo o estresse. Né? Então, se a gente não consegue ter essa compreensão desta química do cérebro, como isso interfere no corpo, como isso interfere na saúde física, mental, emocional, né? Fica difícil trabalhar. E muitos diagnósticos são equivocados, né, Fran? Sim, que é a nossa bandeira do PNP, né? Isso. Diagnóstico de depressão equivocado, diagnóstico de ansiedade generalizada equivocado, que na verdade é estresse crônico / exaustão, algum desses estágios aí, beirando um burnout. Sim. né? Que é o processo. Hoje se apresenta para as pessoas te conhecerem. Tá joia, né? Então, eu sou Gislene Fernandes, estou formada já há mais de 30 anos na psicologia, sempre trabalhei com clínica e desde 2000, na verdade, eu navego por esse tema, né? Eu sou uma apaixonada, isso sempre me atraiu, a questão do estresse, a questão do equilíbrio corpo, mente e emoção. E com o PNP veio assim, fechar com chave de ouro essa conexão mais explicativa da neurociência, essa validação científica daquilo que eu já até tinha, às vezes, acesso por outras formas, mas o PNP trouxe, primeiro, uma atualização fantástica e, segundo, essas pesquisas que validam e tiram um pouco desse lugar do mimimi, a gente pode falar assim, porque né? quando fala de estresse, principalmente, as pessoas acham que é falta de força. Exato, né? Que a pessoa não se esforça, ou que ela não é boa o suficiente, ou que é falta de empenho, ou que ela não é comprometida. E é justamente o contrário, né, Fran? Então, quanto mais comprometida é a pessoa, maiores são as chances dela adoecer por causa do trabalho, né? E a neurociência traz essa leitura sistematizada do porquê que isso acontece. Então, para mim, foi fantástico, assim, partindo dessas novas abordagens, né, realmente eu consegui dar um outro tom para o meu trabalho, e tanto para as pessoas que eu já atendia, como pessoas novas que chegaram, eu percebo que fez uma diferença muito grande mesmo. De quê? De rapidez, de diagnóstico, de tudo? Sim. Tá. E muita gente que você atende na clínica vem com essa demanda de estresse. Não, na verdade a pessoa não vem com essa demanda. É isso que eu ia falar. Né? Que demanda que elas vêm, Gi? Elas vêm esgotadas, mas também não conseguem dar esse nome. Então, elas vêm ou achando que elas podem estar entrando numa depressão ou num quadro de ansiedade. Normalmente, é esta autopercepção distorcida que faz com que ela chegue. Elas já chegam com esse nome para você? Sim. Ou tem alguma coisa de errado comigo? Exato. Ou ainda já chega medicado, né? Porque passou por um médico e já está com diagnóstico. Só que não está bem. Exato, né? E, enfim. Então, é triste ver isso, né, Fran? Porque muitas vezes ali não precisava de remédio, né? Não. Você sabe que eu costumo dizer que dependendo da fase, que eu já caí em exaustão algumas vezes, por isso que eu estudo exaustão, né? Sim. Dependendo da fase que eu estava de exaustão, se eu tivesse ido a um médico ou a um psiquiatra, eu teria recebido até um psicólogo, viu? Porque teve uma que me deu esse diagnóstico. Ela falou assim, você
sei lá, um diagnóstico que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu tava exausta, tava em puerpério, com exaustão de puerpério. E eles teriam me dado medicação, assim, e não era, entendeu? Não. Era exaustão e tinha que fazer outras coisas. E até tinha que medicar, mas não para problemas emocionais, né? Para questões de saúde, de hormonais, fazer suplementação, outras coisas que meu corpo não estava conseguindo produzir por conta de um estresse crônico muito alto durante muito tempo. Sim, né? Porque altera tudo, né, Fran? Altera tudo, tudo. A gente vai ter um episódio agora nessa temporada com o Dr. Antônio. A gente tem também com a Daniele, que é o Daniel lá. Mas a gente vai ter esses episódios falando sobre essas alterações de cortisol, de neurotransmissores, porque o estresse, assim... eu não entendo, eu entendo, mas eu não entendo. Como é que hoje, 2024, a gente ainda não está conseguindo falar sobre o estresse na vida das pessoas como se fosse algo que a gente devesse se preocupar? Uhum. Porque a gente está falando o contrário. Você tem que aprender a lidar. Exato. Inclusive, Você tem que na área da aguentar, saúde. né? Você tem que aguentar. Você tem que conseguir. Assim. E não é assim. E se você não consegue é porque você não procurou ajuda o suficiente, é porque você não é forte o suficiente. E a gente tem um monte de gente esgotada, estressada, com estresse crônico, inflamada, né? E aí que desenvolve outros problemas, né, de alcoolismo, desenvolve de fato uma ansiedade, desenvolve de fato uma depressão, mas que ela tem um fundo de um estresse muito crônico. E a tendência é a pessoa começar a buscar anestesias, né? Compensações de pequenos prazeres não tão saudáveis assim, né? Então, vai para comida, vai para bebida, como você falou, né? Às vezes até o excesso de atividade física, porque aí também cai nesse lugar. Bom, então você tem que malhar, você tem que fazer atividade física, mas aí passa do limite, esta pessoa acaba violentando, né, o próprio corpo e entra num quadro de vigorexia, por exemplo, né? E assim, várias áreas da vida vão sendo também contaminadas por esse desequilíbrio do estresse, né? Relacionamentos com companheiro, companheira, com os filhos, com a família, com a equipe de trabalho, né? Então, das pessoas da tua carreira, assim, né, que você tem atendido com esse quadro, qual que é a primeira, você consegue saber a primeira área que você observa hoje? Porque depois que a gente estuda neurociência também, a gente vê essa área social de um outro jeito, né? Até então a gente nem dava muita bola, né? Das relações sociais. Mas você consegue ver, assim, dessas áreas, qual que é a que primeiro desanda, existe na tua clínica? O que eu observo, posso até me enganar aqui em termos, não fiz uma pesquisa completa sobre isso, mas por observação no consultório, os relacionamentos íntimos. E qual que é o sintoma? Primeiro que a impaciência, a irritabilidade. Então, é quase como se eu tenho que aguentar aqui, eu aguento, mas aí eu chego aqui em casa e não dá. E aí a intolerância fica muito mais presente, né? Então, sei lá, o copo fora do lugar vira motivo para uma discussão mais séria, né? Questões com dinheiro também, né? Porque é isso, se eu vou ficar buscando compensações, às vezes a história do, eu mereço, eu trabalhei tanto essa semana, vou pro shopping e venho cheio de sacola, estouro o cartão de crédito. E isso também afeta o relacionamento, né? Que não faz planejamento, ou ainda na falta de disposição mesmo, falta de libido, né? Então, distanciamento, eu imagino, né? Porque quando a gente tem uma pessoa cansada, ela vai para alguma coisa de distração. Sim. Então, ela não vai querer conversar, trocar, porque aquilo talvez gere mais estresse nela. Ela vai pro celular, ela vai pra TV. Exato, né? Ela vai sair, às vezes, nem fica em casa, né? E conversas superficiais, né? Então, a gente não fala de sentimento, a gente não fala de questões mais profundas da relação, da família, né? É quase como se inconscientemente eu falar, não aguento mais nada, né? Assim, já chega o que eu tenho lá no trabalho, né? Você sabe, Gi, que o estresse, para mim, é mais exaustão do que o estresse. Porque, só para o pessoal entender, a gente tem o estresse crônico, né, Gi? Que é quando o corpo tá alerta, a gente não percebe, porque tá super em funcionamento, né? Cortisol alto desde a manhã até a tarde, até a noite, você bombando, fazendo aquela sensação. Mas quem olha de longe, a gente já vê, né? A gente fica assim até... Parece que a pessoa tá num campo de guerra, no sentido de estar fazendo muito, né? E aí depois
a gente passa por uma exaustão emocional, mental, o cérebro para de funcionar, ele já não tá nessa atividade toda. Quando chega nesse quadro, o sentimento de desamparo e de solidão, que é uma das coisas que eu tô colocando no meu questionário, é muito alto, Com né? certeza. Porque vem essa sensação, né? Puxa, tá todo mundo dando conta, só eu que não dei. Começa por aí, né? E como eu não consegui me, né, desabafar, pedir ajuda, a sensação é que eu tô sozinha, né? Então, isso é comum para as pessoas que eu atendo, né? Essa sensação de não ter Solidão. com quem contar, né? Se não sou eu, não vai funcionar. Se não sou eu, não vai dar certo. Aí eu sou cobrada às vezes por delegar. Aí quando eu delego, ainda assim eu quero ficar em cima, porque se der alguma coisa errada ainda a culpa é minha. Que faz parte também do quadro de exaustão, né? E aí culmina com essa sensação, olha, se eu não tenho para quem delegar, se ninguém faz do jeito que eu faria, eu tô sozinha nisso, eu tenho que dar conta. E aí vira um círculo vicioso, né, Fran? Uma coisa Sim. nutre a outra e assim vai, né? Sim. Então, esse pensamento junto, que é o eu tenho que dar conta, né? Ele geralmente está atrelado. É o que a gente costuma dizer que o estresse crônico, a exaustão, eles não estão em pessoas que não fazem nada. Eles estão em pessoas que fazem muito. Gente, por que as pessoas não entendem isso? Esses dias alguém, não sei quem que falou, mas eu acho que uma das alunas do PNP falou assim, meu marido... Ela postou. Meu marido disse que eu tenho TDAH, ela é psicóloga, né? Porque eu não tô sabendo organizar meu tempo. Ela falou assim, eu não tenho TDAH, eu tô sobrecarregada. É esse tipo de entendimento que a gente tem que começar a ter. Talvez isso explique até a quantidade de pessoas adultas achando que tem TDAH. Sim. As pessoas estão sobrecarregadas. E elas querem um rótulo para justificar. Sim, que às vezes é exaustão. Exato. Mas como esse ainda não está Na no lista? top, assim, vai para onde? Vai buscar. Poxa, você acha que eu tenho TDAH? Vários clientes chegam. Ô, Gi, você acha que eu tenho TDAH? Não. Né? Puxa, mas eu não consigo pegar uma tarefa às vezes e concluir porque eu me perco, não sei o quê. Então, como é que tá a tua mente? Você está descansando? Como é que tá teu sono? Você acorda com a sensação de que a sua cabeça não desligou? Quando eu faço essa pergunta... Nossa, porque as pessoas acham que o problema do sono é a insônia. Não é, né? E A não qualidade e o tempo de sono. Exato. São os dois, né? Exato. É como você acorda, acho que essa é. Uhum. Então, ó, já vamos enumerando, porque eu acho sintomas importantes. O primeiro sintoma que a gente falou é o sintoma nas relações, principalmente nas relações íntimas. Sim. Distanciamento, irritabilidade, Impaciência, intolerância. que tem a ver com anestesia, inclusive de compra, de outras coisas que a pessoa consome, que o outro incomoda o outro, né? O distanciamento emocional. O segundo que a gente falou, solidão, desamparo, autocrítica de que eu preciso dar conta de tudo e não tem ninguém para me ajudar. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa, assim, de 100 em 100, né, que tem exaustão, tudo isso aí. Sim. Terceira que a gente falou, agora que você falou, foi sono. Como é que você acorda com a sensação que a tua cabeça não desligou? Né? Vamos completar 5 para ajudar as pessoas? Acho que a alteração da libido também, Alteração né? Porque, da libido. assim, não tem pique, não tem desejo, não tem vontade. Libido não só no sentido sexual, mas libido pela vida. Às vezes até os prazeres que a pessoa tinha antes. Eu adoro cinema. Você tem ido? Nossa, só de pensar Me dá preguiça. em sair de casa, ter que me arrumar, pegar fila. Não vou. Tá. Então, a pessoa vai perdendo, né, esse tesão pela vida. Que né? muitas vezes é o que confunde com um diagnóstico de depressão leve. Sim, exatamente. Né? Porque tem essa animosidade, não sei se a palavra é certa, que é essa indiferença, mas que na verdade é cansaço. Isso é um diagnóstico diferencial importante, né? A indiferença da depressão, Sim. porque não faz questão, e a falta de disposição. Dá cansaço só de pensar, da exaustão, do estresse é outra coisa. Sim. É como se eu não tivesse tempo para mim mesma. Falta de autocuidado, acho que esse é um bom... A pessoa acaba se colocando em último lugar, porque tanta coisa para fazer, então eu vou ter que dar conta de tudo primeiro, depois eu cuido de mim. Né? E aí começa desde, sei lá, parar para ir fazer uma massagem, né? Porque se a gente está no círculo vicioso do estresse, a tua musculatura ali tá toda travada. E aí começa, trava-teme,
né? Tem enxaqueca por causa desse travamento, e vai indo uma sucessão de sintomas e a pessoa vai buscando solução para esses sintomas isolados, mas a causa é uma só. Que é o Né? autoestresse. Até mesmo a questão de não conseguir mais tolerar algumas comidas de repente. Estresse intoxicou o intestino e aí tem todo esse processo inflamatório aí persistente, mas que tem um fundo de estresse, né? Começa de ali, cortisol. Então, você pode até... você pode até tratar e deve nutricionalmente, Sim. mas não... Se você não... Na teu causa- cérebro não parar de funcionar desse jeito, não vai dar, Sim. né? Não vai dar. Eu acho que essas são 5 coisas. Se você lembrar de mais alguma, você me fala. A gente vai aumentando, mas eu acho que são 5 pontos importantes, assim, né? Da gente entender como sintoma que ou tá nesse pico de estresse ou já tá num pico de exaustão. Sim. Né? Lembrei de outro também que tem chegado bastante queixa, dificuldades com fertilidade. Por causa do estresse também. Porque o sistema inteiro Exato. regula. Né? E aí também é um outro tema que gera mais estresse, né? Sim. Então, investigações de fertilidade, a possibilidade de fazer fertilização ou não, né? O casal vivendo isso, os tratamentos que já é, né? É muito estressante. É muito difícil. Hoje, então, vamos tentar entender, porque assim, ó, primeiro que eu já acho difícil, isso é uma coisa que a gente discute muito entre nós ali no PNP, né? Que as pessoas saibam. Eu falo pra Gigi, assim, pra uma pessoa fazer... A Gigi agora tá com um curso de estresse, né? Como que é o nome do teu curso? Uma jornada... Como diminuir a exaustão para evitar síndrome de burnout. Né? Mas esquece burnout de trabalho, tá, pessoal? É da vida, é do trabalho, é de tudo, mas é de tudo, né? Então, vamos pensar que essas pessoas... Uma pessoa que vai procurar um atendimento, que vai procurar um curso para aprender... Ela já tem que saber que essas 5 coisas não é normal de estar sentindo o tempo todo. Sim. As pessoas já não sabem, né? Já começa por aí, né? Quando a gente fala, vamos fazer um trabalho de prevenção, ninguém quer se encaixar aí, porque todo mundo acha que com ela vai ser diferente, com ele vai ser diferente. Então, isso aconteceu com meu colega de trabalho, com outra pessoa, mas comigo não. Então, mas é que esses 5 sintomas já não é mais prevenção. Pois é. Né? Já é tratamento. A gente normalizou. Sim. Que a gente não conversa mais com o cônjuge, acha nosso casamento horroroso. Ou com os pais, que seja, tudo. A gente normalizou que tá sempre exausto todos os dias, à noite. Quais foram os 5 sintomas que eu falei? A gente normalizou que acorda mal. Tá tudo certo. Porque a vida é estressante, né? Lide com isso. A gente normalizou não ter tempo de autocuidado, porque quem é que tem? Isso é privilégio. Gente, nada disso a gente deveria ter normalizado. Nada normal. A gente normalizou a medicação, o excesso de medicação. Muito bem. Né? E não é normal. Não. Você precisar de um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para dor de barriga, viver com remédio. Né? E não é normal. Eu costumo brincar, né, que às vezes as pessoas no corredor do trabalho, antes a gente trocava receita, dicas de filme, restaurantes, agora e aí? Quantos miligramas seu médico te passou? Nossa, o meu médico me trocou a receita, agora tô com esse que é maravilhoso. Não, né? A gente ri, mas é de nervoso. Sim. Eu falei pra você que eu tenho a estatística, né, dos programas de exaustão de empresas, que 60% tomam medicação. É muito triste, né? É muito alto, gente, é muito alto. Então, as pessoas acham que é normal e a gente tem que contar, né? Não é normal. Não é normal. Já é doença. Não é normal. Né? E mesmo estando nesse meio, ainda assim, as pessoas não acham que elas estão exaustas, que elas estão correndo o risco de ter a síndrome de burnout, por exemplo. Né? Além de outros adoecimentos. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a cultura que a gente foi criando de ter que dar conta de tudo. Acho que as redes sociais prejudicam a gente nisso um pouco, certeza. Porque elas dão uma sensação de suficiência que não é, né? Porque não é culpa muito das... Algumas sim são culpadas, fazem de propósito, outras não. Elas estão ali mostrando a produtividade. A pessoa não vai lá se filmar assim, porque nem tem porquê, né? Então, a gente tem uma visão distorcida do que é produzido, que é uma vida plena, né? Que é você poder administrar essas 5 pequenas, grandes coisas que a gente falou, 6. Sim. Né? Poxa, seu relacionamento, você mesmo, como você acorda, porque isso te dá satisfação para a vida. Nem colocamos na lista a relação com filhos. Não, eu tô colocando relacionamentos íntimos já com filho. Pois porque dificilmente você... Grupo de WhatsApp de mães da escola. Sim. Então, tudo isso não é normal e a gente precisa tratar. Sim. Não é? Porque a gente tá tratando as coisas com o nome errado. A gente tá tratando uma depressão, não tá tratando exaustão. Às vezes tem.
repito, né? A gente sabe da importância do diagnóstico correto. A gente está tratando uma compulsão alimentar, mas não está tratando exaustão e estresse crônico. Então, assim, às vezes até a dor crônica, né? A gente está tendo alguns médicos aí nessa temporada, mas não está tratando o estresse. A gente está tratando... O que a gente está tratando? Se a gente não está olhando para os componentes da vida aí. Sim. E aí fica um foco mais na sintomatologia e na solução de cada um desses sintomas isoladamente, ao invés de olhar de uma forma integral para essa pessoa, para esse corpo, para essas emoções que estão presentes ali, para a química que essas emoções produzem e alteram o funcionamento desse corpo. Sim. Né? E é aí que a gente tem que trabalhar. Hoje, então vamos para a segunda etapa disso. Vamos supor que essas pessoas abençoadas chegaram até você. Tá. Vocês entenderam que vocês têm que chegar aqui, né? Porque não é normal. Você avisa seu amigo, o psicólogo tem que saber, a escola, todo mundo tem que saber, a empresa. Aí ela chega no psicólogo e o psicólogo ou o médico vai falar: você tem que aprender a lidar com o estresse. Né? Você já pegou muito paciente assim com vergonha de não saber? Ah, com certeza. Né? Primeiro porque já chega a vergonha, porque, nossa, eu já estava achando que eu tinha um outro problema e não era, comecei um tratamento que não precisava, né? E agora eu estou aqui. E ainda assim vem culpa. Sim. Né? Porque ainda temos uma crença ali muito profunda, que é essa história no caso das mulheres, né? Da Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, dos homens que tem que ser forte, provedor, homem não chora, né? Aquela história. O homem começa a sair aqui, ó, você vê literalmente uma fumaça na cabeça dele, tá tudo bem. Sim. Não tá. E ter esse entendimento, né, de que a gente precisa começar a reconhecer os sinais que o corpo dá, de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Isso é neurociência pura, né, gente? Isso é neurociência pura, é PNP puro. O que seu corpo tá te avisando? Né? E acho que essa é uma saída boa para as pessoas, né? Começar a fazer quase que criar, aprender esse idioma do corpo. O que ele está te sussurrando ali que você não está ouvindo, que daqui a pouco ele vai gritar com você. Sim. Vai te parar, porque talvez essa é a única forma que ele encontre para que você se cuide. Mas, Gi, não é daqui a pouco. É porque a gente ainda tem a ideia de que ele vai te parar no burnout ou numa doença física. Não, ele já está gritado, parado, né? Ele já está inflamado, obeso, ou com perda de peso, ou flácido, ou com cheio de espinha, perdendo cabelo. Gente, assim, não dá, né? Às vezes a gente sai na rua e já vê, eu que atendo uma empresa, tudo, você vê. Gente, não dá, as pessoas estão ficando desconfiguradas. Sim. Né? Do tanto que aquilo tá pegando o estresse, e ela não tá olhando porque não aprendeu a olhar. Não aprendeu. Né? E aí, Gi, o que você desenvolveu depois na neurociência como método, como processo, como programa? Porque eu entendo que hoje você faz isso, por isso que você abriu a jornada. Sim. Porque não é todo mundo que vai lá fazer um processo terapêutico que vai conseguir. Então, tem uma maneira de você fazer isso. O que você usa hoje? Eu sistematizei 4 encontros online com ferramentas práticas validadas pela neurociência para ajudar a pessoa, então, a criar essa intimidade com o seu próprio corpo, reconhecer esses sinais que o corpo dá e ferramentas para lidar com isso. Então, desde uma ferramenta para você fazer antes de dormir, que você vai dormir melhor, vai mudar a qualidade do seu sono, para fazer no banho, uma ferramenta para você fazer naquele momento que o chefe te chama na sala dele. Você são as técnicas. Quando você diz ferramentas, são as técnicas validadas pela neurociência. Do PNP, de regulação emocional, de entendimento de diminuição de cortisol. Que, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Né? Então, a pessoa aprende como se fosse uma chavinha ali de liga e desliga, né? Que libera cortisol e que libera substâncias anti-estresse no corpo e que ela vai aprender a fazer isso conscientemente. Então, esse dopamina, exemplo eu acho GABA, legal. Essas substâncias que a gente sabe, né? que a gente tem. E esse exemplo eu gosto muito, acho que as pessoas se identificam nesse momento que o chefe chama, né? E que você já tem uma descarga ali, já deu um ataque cardíaco, às vezes a sua mão, você já fica, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado? O que ele vai me falar? O que é que você pode fazer enquanto você está caminhando para a sala dele para você se regular? O que você pode fazer antes de fazer uma apresentação, ao invés de travar de nervoso? Porque não precisa chegar nesse lugar. E mesmo quando chegue, porque às vezes a gente vai chegar, né, Gi? A gente tem o que fazer depois para que isso não te consuma. E que amanhã você esteja pior. Porque é o que acontece, né? Sim. Eu penso assim, a mãe que chega em casa... E que eu já tive isso muitas vezes, assim. Não sei se você teve também, minhas pacientes todas tinham
que vai chegando à noite e aquilo vai dando um desespero nela, porque a rotina da noite é extremamente pesada para uma pessoa que cuida de filhos, principalmente se forem pequenos, né? Sim. Você tá cansada da tua jornada de trabalho, você vai ver teus filhos que você ama, que você quer brincar, mas você não tem um pingo de energia. Aí você tem que ver janta, você tem que ver, muitas vezes, arrumar sua casa, porque ela vira do avesso, arrumar a mochila de amanhã. Às vezes você tem trabalho pendente e esse processo de ir até a parte noturna já dá um pico de cortisol altíssimo que à noite a gente não deveria ter. Sim. Que faz um processo de exaustão, que você não dorme bem, tudo, né? Então, até nisso. Com certeza. Porque dá pra gente diminuir. Você não vai evitar, né? Mas sim, mas eu costumo dar esse exemplo. Imagina um botão de volume, né? Que você tá lá no máximo e aí você, com essas técnicas, você consegue, reduz. Respira um pouco, faz uma prática, lança a mão de um pequeno prazer, lança a mão... Que não seja uma não cerveja, anestesia, né? Um assim. chocolate de açúcar. Mas com consciência, para você perceber que aquilo está fazendo sentido para o seu corpo, está trazendo benefícios. E quando você entende esse mecanismo de funcionamento do corpo, fica mais fácil de fazer escolhas conscientes. Então, quando você não tem esse entendimento, você vai escolher a primeira coisa que está na sua frente. Que às vezes não, a maioria das vezes é pior, né? Não é o melhor, exato. É como a gente tem vivido, né, Sim. Gi? Assim, eu acho uma pena, porque a gente está ensinando as crianças e os adolescentes a fazerem isso. Aí eu fico pensando, a gente se pergunta por que os adolescentes não largam o celular. Mas você acha que esses pais estão o quê? Bem, não estão. E estão fazendo o quê? Estão no celular. Ou em algum distrator eles estão, que não estão olhando o filho, trocando. Essa casa não tem um outro lugar de convivência, porque é nesse lugar que a gente está. E às vezes é isso, o grau de exaustão é tamanho que, tá bom, fica com o tablet, vai, tudo bem, né? Do que ficar aqui me demandando, que eu não tenho energia. Mas que isso seja uma exceção e não a regra da sua vida, né? E tem funcionando, né? Tem funcionado como regra. Tem funcionado para todo mundo, para adulto, para adolescente, porque ele não tem outra opção. Não. Né? O que esse adolescente vai fazer? Eu, por exemplo, tenho um filho de 9 anos e meu filho fala, mamãe, posso... Ele já sabe que a gente não assiste coisa à noite, né? Eles assistem jogo, coisa deles, assim, de programa de quando tem. Mas, mamãe, posso ver? Não pode. Tá, então o que a gente vai fazer primeiro? Aí ela fica eu ensaiando. Sim. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. E é estresse. Eu falo, vamos fazer. Mas aí eu tô lidando com esse estresse do que eu ter que lidar com outro estresse, entendeu? De danificar minha cabeça, de danificar a cabeça dele. São essas escolhas que a gente precisa aprender a fazer, né? A gente não aprendeu. E você consegue fazer porque você teve acesso à informação. Então, por isso que é importantíssimo. Não é só informação, né, Gi? Porque você dá prática à informação. É quase que você está substituindo o que você faria no consultório, num processo, eu imagino, por 4 semanas, porque você sabe que dá resultado em 4 semanas, porque você já fez. Dá resultado, as pessoas, né, falam, depois me retornam. E já dá resultado, não é que vai dar resultado depois de 4 semanas. Na primeira semana, você já aprende uma técnica ali que você já começa e já começa... pelo menos a dormir um pouquinho melhor. Porque é para sempre, né? É para sempre. Então, você vai montando ali o seu kit de primeiros socorros, né? Então, aconteceu uma determinada situação, o que eu posso tirar desse kit para me autorregular? Porque, gente, não importa o que está acontecendo, né? É como a gente lida com o que está acontecendo que vai fazer total diferença. Não ter estresse não é possível. Não é. Não é essa realidade que a gente busca. Então, se a gente fica tentando minimizar isso ou negar, é pior ainda, né? Então, a gente tem que olhar e falar, de fato, temos uma situação aqui, como que eu posso lidar com isso da melhor maneira para que eu não vá sucumbir a essa situação, né? Agora, Gi, quando você aplica as técnicas, tanto no consultório também, no consultório ele é um processo mais profundo, né? Mas, às vezes até mais demorado, às vezes, porque a gente está tratando de outras coisas junto, né? Mas quando você está fazendo, tanto no seu projeto quanto no consultório, esse processo de regulação de estresse, a culpa vem muito alta, né? Porque é uma coisa impressionante, eu fico imaginando as pessoas vendo a gente falar aqui, e assim, não é um simples caderno de ferramentas, né? Porque isso, na verdade, é você aprender a viver de uma maneira que você não aprendeu. Sim. Então, isso acho que é importante a gente dizer, sabe? Você não vai aprender técnica para qualquer processo de estresse, de exaustão bem feito, seja no consultório, seja no programa. Eu tenho o Driblando a Exaustão, eu faço só para a empresa.
Não é isso. Você vai começar a ensinar teu cérebro a se olhar de uma maneira que ele nunca foi permitido. Sim. É isso que é o que está acontecendo. As pessoas precisam entender isso. Não é porque você era um incompetente de estresse e agora você virou um competente. Não é. Não. E entender que existe um funcionamento natural do nosso corpo, do nosso organismo, que em função da vida moderna, ele está deslocado. Né? Então, a ativação desse mecanismo do estresse, que era para ser solicitada em momentos pontuais da nossa vida, inverteu e ela está praticamente 24 horas do dia. Sim. Esse é o ponto. Então, quando a gente entende isso, reconhece isso, há a possibilidade, então, de fazer intervenções com mais clareza. Porque não é um problema que está acontecendo com você, né? Um defeitinho que tem não no é um seu defeito corpo, aqui de não, fábrica. Às não. vezes é um pouco uma prevalência, né? Mas é um processo que você não aprendeu desde pequeno. Sim. E é possível aprender agora e é possível criar recursos para gerenciar isso de uma maneira muito mais leve. É muito possível. Eu acho até que isso é uma das coisas que é de espantar o quanto. E a gente sabe que a gente treina em laboratório essas técnicas, né? 5 minutos depois a pessoa tá melhor. Sim. Pela troca de 5 minutos depois, ela não está melhor. Ela só tá com um bolo de chocolate na boca, achando que tá melhor. Mas não está melhor. Ela só deu uma gritada, o grito deu um pouco aí de carga dopaminérgica, achou que melhorou porque gritou. Não. Que nada, né? Mas isso continua ali na cabeça dela, o corpo dela não aprendeu a se regular. Para mim, a gente aprender a gerenciar do estresse, eu acho que essa palavra, eu não gosto, sabe que eu não gosto dessa palavra, né? Porque ela dá uma sensação de eu vou aprender uma rebimboca da parafuseta. Não, você tá aprendendo uma visão da tua vida que nunca te ensinaram. Como é que teu corpo funciona, né? E que você pode, né, fazer ao contrário, né? Você está refém desse funcionamento que está automatizado. Então, você pode fazer ao contrário. Você pode ter ações conscientes para inverter essa química e ter um benefício quase que imediato. É muito maravilhoso, é muito, né? Eu sou apaixonada, a gente aplica, gente. A gente vê as pessoas melhorando. Hoje, pra gente ir encerrando aqui... hoje foi curto, gente. Que dó. Peçam para voltar, que a gente volta para falar bem mais e mais detalhes desse processo. Mas quando você acompanhou a pessoa, ela participou desse processo de si mesma, porque eu acho que é isso. Sim. Né? Tanto que não é uma receita de bolo, cada um vai ter que achar nesses lugares, nessas técnicas, nessas estratégias, né? O que faz, o que não faz, que horas que aplica ou não. Qual é a transformação que você vê nessas pessoas? Bom, a primeira, assim, 80% das pessoas, né, que eu faço um questionário no início e depois, no final, mais de 80% já revelam que começaram a dormir melhor. Então, esse, para mim, eu já fico super feliz com isso, né? Ela não acorda mais com aquela sensação de que a cabeça não desligou, né? Então, isso para mim, eu já me dou por super feliz, assim, missão cumprida. Sim, com esse resultado, porque é isso que eu ia falar, isso muda o dia todo desta pessoa, né? E elas me trazem como que conseguem agora fazer as escolhas mais conscientes, entendendo esse mecanismo automático e parando, respirando um tiquinho. Assim, opa, quando eu falo respirando um pouquinho, tipo de escolha? Isso, né? Que tipo de escolha? Assim, por exemplo, buscar uma atividade física que dá prazer realmente para ela. Sai da obrigação. Isso. Do eu tenho que. Isso. Porque às vezes ir para a academia no eu tenho que virou um outro trabalho. Stress. E é estressante. Né? Então, poder olhar e falar, peraí, deixa eu ver exatamente do que eu gosto aqui. Eu gosto de nadar, eu gosto de malhar, eu gosto de pilates. E aí a pessoa começa... Mas isso é uma mudança de vida, porque você tá olhando para si mesmo e fala assim, sabe o quê? Eu acho que eu posso procurar um esporte que eu goste. E é o que eu falo sempre, você tem que descobrir aquilo que funciona para você. É isso que vai dar resultado. Não adianta fazer porque todo mundo faz. Ou porque tá, né? Todas as pesquisas mostram o resultado. Estresse e com a mentalidade que nos leva ao estresse, que é a mentalidade eu tenho, que não tem como. Não tem. Você não descobre o que é bom para você. Você descobre o que você acha que os outros querem. Então, esses 2 pontos principais, assim, me deixaram muito feliz à medida que eu fui percebendo o resultado, sabe? De dormir melhor e da pessoa começar a dizer, olha, eu estou fazendo escolhas diferentes.
pra minha vida. Nossa, não é lindo É demais, maravilhoso, gente. ainda mais pra gente que é psicóloga. Não, já dá vontade de chorar. Porque essa é a liberdade de um processo terapêutico, de qualquer processo, né? Sim. Eu tô tendo, porque isso é autonomia de vivência, autonomia interna. Eu tô tendo tanta autonomia que eu decidi que aqui eu não fico mais. Que seja numa academia, mas não fico mais. Que nesse trabalho, nesse horário, não posso, tenho que me fazer outra coisa aqui. Pra eu ficar bem. Que eu não mereço não ficar bem com os meus filhos. Então eu vou... Olha, isso tem a ver com autocompaixão. Demais, né? E tem só pra gente fechar, tem um terceiro ponto também que eu achei super valioso, porque a fantasia das pessoas é que elas só vão melhorar se elas mudarem a realidade delas. Então, quando eu sair desse emprego, quando eu for vender água de coco na praia, quando eu ganhar na Mega Sena, né? Eu já pensei isso várias vezes. E aí, o que ela percebe? Que ela pode mudar a forma como ela está se relacionando com este ambiente, com aquelas pessoas, com aquele trabalho. Não é só engolindo o ambiente, porque a gente aprende a engolir, E né? até se ela resolver fazer uma mudança, mas que não seja por uma fuga, e que se ela não aprende a lidar diferente, ela só vai repetir esse modelo no outro lugar. Sim, que ela vá bem, que mesmo que a escolha dela seja sair da realidade dela, que ela vá com uma cabeça boa e não com uma cabeça ruim. Sim. Nossa, quantas pacientes eu atendi nesse lugar, que queriam inclusive se separar, né? Sim. Vamos primeiro deixar você forte, porque a gente não pode deixar você sair despedaçada. Sim. Com estresse crônico, com exaustão. Porque às vezes a gente só quer se livrar de uma situação. Não é que a gente quer se separar do marido, ou que a gente quer sair daquele emprego. A gente só quer se livrar do elemento que está me estressando, né? Que tá me esgotando. Sim. Esse é um sintoma. O 7º sintoma, no finalzinho. Quero me livrar. Tá no meu questionário, né, inclusive. Sim. Quero me livrar da minha realidade. E não tenho como. Né? Parece que a gente tá aprisionado, né? Nesse senso de realidade. Essas coisas são tão importantes. Por que eu digo? Porque a gente vê diariamente isso. Gente, isso tá, pra mim, hoje, estresse crônico e exaustão é a doença silenciosa que tá acabando com o mundo. Porque ela acaba com a família. Ela acaba com a sua alegria. Ela te dá um diagnóstico, muitas vezes, que não é. Equivocado. Ela faz você comer errado. Ela faz você permanecer em lugares que não te cabem. Gente, ela acaba com seus relacionamentos com seus filhos. Os seus filhos vivem num ambiente estressado. E aí, qual é a alternativa deles? Viver estressados, no alerta, né? Quanto mais precoce, né, esse estresse tá chegando, né? Então, gente, espero que vocês tenham anotado tudo que a gente foi passando uma aula de anotação hoje. Aí. E as coisas que a gente pode começar a fazer, começar a pensar. Tem coisas que a gente pode fazer sozinho, né, Gi? Que isso que a gente falou, começa a olhar pra tua realidade. O que tá em desacordo aqui, né? Que horas que eu tô muito angustiada. Começa a desacelerar. Do teu corpo mesmo. Às vezes até... Né? E aí, procura ajuda, faz o projeto, faz o processo terapêutico, porque, infelizmente, isso eu sei porque eu estudo isso há muito tempo, é muito difícil sair de um processo desse sozinho. Porque a cabeça já não tá num lugar de pensar. Infelizmente, então a gente precisava que muitas pessoas fossem capacitadas nisso, né? Muitas. As empresas, gente, tiveram ter obrigação. Escola, não sei o que vocês estão fazendo, que vocês não estão fazendo isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque é onde as pessoas estão ali, né? Gi, obrigada. Eu que agradeço. Super obrigada pelo convite. Obrigada pelo Neurocafé. Foi muito nutritivo esse Neurocafé. Foi. Porque eu acho que ele nos dá muita coisa para entender o que a gente precisa fazer, né? E vocês já sabem, né? Se vocês quiserem mais, vocês vão ter que comentar aqui pra gente, né? A gente vai deixar o contato da Gi. Mas já fala aí qual que é? Aqui em São Paulo, 11, 9... Não deixa vai pro YouTube, do Instagram. Instagram é Gis Fernandes, psicóloga. Gis Fernandes, psicóloga, vai estar a descrição aqui no link, aí eles entram em contato. Senão o povo liga pra namorar a Gi, não dá. Gi, obrigada, pessoal, um beijo e até o próximo episódio.